O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. O cego, à beira do caminho, que encontra a graça de Deus nos lábios de Jesus Cristo e que se põe a seguir o caminho. Antes de Jesus, nós nos perdemos em nossas estradas tortuosas. A partir do encontro que fazemos com Jesus, deixamos de ser vítimas de nós, encontramos uma direção. Reta é a palavra do Senhor. Nós cantávamos no Salmo. Retidão, luz, caminho, lâmpada, fonte de vida. A palavra de Deus não é outra coisa que Jesus Cristo, ao nos tomar pelo braço, ao se envolver com nossas dores e ao curar as nossas cegueiras. Uma vez que nós nos encontramos com Jesus Cristo, não perdemos mais o caminho, sabemos a direção correta para onde ir, porque é verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Falando em caminhos, descaminhos, perdas e encontros, em linguagem mineira, num bom mineirês, rasgando e remendando-se, está Yeshua ben Sirac, o autor do livro do Eclesiástico. Nos recordemos, este autor está escrevendo a judeus que se encontram um pouco desanimados, porque é importante situar, para o judaísmo, a terra, o lugar das promessas de Deus, a língua hebraica é muito importante. Nós temos uma pálida lembrança. Lembre aí a senhora na sua casa, acompanhando aí a Rádio América, a Rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a senhora me assistindo pela TV, você que está conosco no rádio e na internet, a sensação de ter que sair da casa, da família, da terra, para vir para a cidade grande. Eu lembro que minha avó contava, ela que veio de Conceição do Mato Dentro, a experiência, órfã muito jovem, ter que sair da casa dos seus pais, da sua mãe, tendo sido órfã muito pequena. E ela contava nos seus cantos que o boi à noite não dobra os joelhos, mas canta, e me lembrava daquilo que diz uma das páginas belas do nosso querido Guimarães Rosa, falando dos bois que mugiam a dor dos escravos que tinham que se submeter ao seu senhor. Lembremos-nos, a dor de ter que sair da nossa pátria, da nossa casa, ter que nos redescobrir, nos reinventar. É sobre isso que está falando o livro do Eclesiástico. Ele está se dirigindo a um povo arrancado da terra, um povo que, experimentando dificuldades, está em dúvida se de fato as promessas de Deus vão se cumprir. Ele então deve reanimar a consciência histórica, deve reanimar a esperança deste povo. Ele deve reavivar a certeza de qual é a identidade de povo da promessa. Ele deve evidenciar que aquelas tradições lá do passado, do Deus dos patriarcas, continuam tendo um valor perene.
Portanto, veja que coisa interessante, né? O autor do livro do Eclesiástico está dizendo desta sensação que é a nossa, assim como era a de Bartimeu no Evangelho. Há momentos em que as dificuldades nos levam a ter a impressão de que nós estamos perdidos e não temos a rota. É precisamente neste momento que deve falar a graça de Deus. Então, o que é que o autor do Eclesiástico faz? Ao invés de reclamar, de ficar preso na falta, de focar naquilo que é desamparo, ele se põe a cantar as maravilhas do Senhor. O livro do Eclesiástico, Yeshua Ben Sira, que está se dirigindo à eclesia, à comunidade, a kahal no hebraico, a todo o povo, para cantar as maravilhas de Deus. E é num desses pontos que nós nos encontramos. O autor ajuda a perceber que temos que confiar que Deus é Senhor da história. Porque se Ele, no princípio, com sua palavra, organizou do caos todas as coisas, porque Deus criou todas as coisas do nada. O livro do Gênesis diz que a terra era uma confusão, meio assim como as nossas casas, as vésperas das festas de fim de ano, cunhado, o primo que traz uma namorada nova, vamos decidir se é pernil, tira o pernil do forno, quer dizer, era uma bagunça. No entanto, a palavra de Deus foi organizando todas as coisas, do caos foi fazendo brotar a vida. É por isso que ecoa a primeira leitura de hoje o Salmo 32, que fala justamente desta palavra do Senhor, a palavra do Senhor que criou os céus, o sopro dos seus lábios que formou as estrelas, Deus que juntou todas as águas do oceano como num odre, como numa vasilha, como num vaso de barro. Portanto, o que é que o Eclesiástico está nos ajudando a perceber? Que Deus é a ordem para as nossas desordens, que Ele é a fonte de nossos desertos, que Ele é capaz de fazer a vida, a esperança, o ânimo brotar da morte. Por quê? Porque tudo se insere nos seus desígnios. O autor do Eclesiástico, olhando para o Antigo Testamento, está dizendo exatamente aquilo que Paulo vai lembrar na carta aos Romanos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz, no versículo 21 da leitura que nós acabamos de escutar, que somente Deus existe antes de todos os séculos e é Ele quem permanece para sempre. Aqui nós temos que entender a profundidade do que o autor está dizendo. Porque dizer que Deus existe desde antes dos séculos significa perceber que Ele é o ponto de partida. Ele é o fundamento sólido do universo. A ideia, para ficar mais concreto, é assim, pensa na sua casa. Para a gente construir uma casa, a gente tem que pensar nas tubulações, na grossura do ferro, na qualidade do concreto. Aí você construiu a sua casa para um andar. Aí sua filha, seu filho quer casar, você quer construir em cima. O pedreiro vai dizer assim, não dá para construir não, essa fundação aí, essa ferragem não dá conta não. Nós vamos ter que abrir aqui uma outra tubulação para poder reforçar a estrutura. Então o que o Eclesiástico está dizendo, quem é que reforça a estrutura do universo? Deus mesmo, porque Ele é o alicerce, Ele estava desde o princípio, e não só estava desde o princípio, existindo antes de todos os séculos, antes mesmo que houvesse o relógio, que o tempo pudesse ser medido, na eternidade já estava Deus com o seu amor e com a sua sabedoria. Portanto, é a partir dele que nós vamos construindo todas as coisas, entende? A sabedoria de Deus, como lembra o livro da sabedoria no capítulo 9, ela estava com Deus, ela era a mestre de obras. Portanto, nós precisamos dessa sabedoria para saber como lidar com as dificuldades da vida. E não só Deus estava, como permanece e permanecerá para sempre conosco. E aqui quero fazer um adendo, que é muito interessante. Estamos hoje celebrando São Justino Marte. São Justino Marte é um dos primeiros pensadores da fé cristã. Porque no início da fé cristã, o grande desafio foi que os gregos e os romanos imaginavam que o cristianismo fosse uma superstição. Santo Agostinho mesmo diz nas suas confissões que uma das coisas que mais dificultava para ele se converter é que ele via a mãe dele rezando, e ele era um filósofo, estudava o maniqueísmo, estudava Cícero, Platão,
Eu falava, gente, mas isso aí eu não vou ser cristão, né? Porque cristão é coisa de mulher velha. Ele falava assim da mãe dele, não tem muita razão, não. Mas ele começa a perceber que há uma sabedoria, um conhecimento na fé. Santo Agostinho, ele se converte sobretudo, é até engraçado, ele começa a se provocar a fé cristã, ele que é um dos escritores da patrística, por 2 motivos. O primeiro, porque ele vê Santo Ambrósio estudando Platão. Ele fala, mas Platão? Platão é pagão? E aí Ambrósio faz Agostinho notar que há muita verdade em Platão, né? Aquilo que nós vamos recuperar depois é a ideia de que Deus vai colocando as suas sementes em todos os povos e na razão grega para que os povos possam receber a Deus. E a segunda coisa que foi começando a gerar uma inquietação em Santo Agostinho, quando ele olha Santo Ambrósio, é que ele era muito mulherengo, né? E aí ele diz nas Confissões que ele ficava assim com a mão na cara, olhando para Santo Ambrósio, dizendo, como é que esse homem dá conta de viver sem mulher? Então perceba, a patrística vai ajudando, sem mulher, não é sem sogra não, mas a patrística vai ajudando a gente a perceber que há uma razão na fé. E São Justino é um desses grandes expoentes. Ele é um dos primeiros, lá no século II, a fazer esse movimento de uma fé que pode ser encontrada também a partir da razão. De que não há oposição entre crer em Deus e pensar e entre refletir. E por que é que eu fiz essa digressão? Porque aqui nós vemos um princípio no Eclesiástico, que é um livro que está sendo escrito no mundo grego, um mundo grego de dificuldades, e os judeus estão assim, como é que nós vamos explicar numa linguagem que não é nossa, numa terra que não é nossa, o Deus que nós cremos? Porque é isso que está por detrás da expressão aqui no versículo 21 da leitura que nós escutamos. Um Deus que permanece, que não muda. Quer dizer, Deus é o imutável, Ele é o Senhor da história. Se Ele é o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e foi consertando vidas desajustadas no deserto, se Ele é o Deus que é capaz de fazer o útero seco de Sara dar à luz, Ele também será capaz de nos guiar e de nos fazer permanecer diante das impermanências e das incompreensões da vida. Esse que é o esforço do livro do Eclesiástico, e de onde desdobra um grande pensamento, um grande autor, né, da nossa teologia, que é Santo Tomás de Aquino, quando ele toma um conceito de Aristóteles, porque Aristóteles vê que é preciso que o universo tenha uma causa incausada. Pode parecer que é absurdo o que eu estou falando, mas eu vou explicar, você vai entender exatamente. Pense a senhora aí em casa, quando a senhora está fazendo um bolo. Se a senhora coloca o fermento errado, o bolo encroa. Ou se a senhora abre antes da hora, aí o bolo fica murcho. Então há sempre uma causa. A causa de que o bolo esteja bonito, o bolo que você vai oferecer para a sua nova nora, é um bom fermento. E aí, se não tem um bom fermento, aí não vai dar certo. Mas o fermento só é fermento porque tem algo dentro dele que vai levedando. E atrás deste algo que vai levedando no fermento, tem uma matéria. Então, há sempre uma causa. Quando nós temos um carro, o que é a causa do carro? Por que o carro se movimenta? Porque ele tem um motor. E o motor tem dentro dele os pistões, que tem dentro dos pistões a gasolina, que em contato com o oxigênio explode e leva a gente para a Serra da Piedade. Então, o que Aristóteles faz? Tudo não tem que ter uma causa? Só que pensa uma coisa, se tudo tem que ter uma causa, é preciso que tenha uma causa que não foi causada por nenhuma coisa. Porque senão a cobra ia morder o rabo, entende? A gente ia de causa em causa em causa, e a gente ia descobrir depois, num ciclo, que na verdade o frio é que causa o calor. Aí seria um absurdo. Não, então, é uma série de causas. O carro é causado pelo motor, que é causado pelos pistões, pela gasolina, que entra em contato com o oxigênio. Então deve ter alguma coisa que não pode ser causada por nada. Aí Santo Tomás de Aquino, na genialidade, fala, opa, essa causa incausada é Deus. Porque antes de todas as coisas, antes do universo, das estrelas, das pedras, antes dos seres humanos, é Deus, é Ele que sustenta todas as coisas.
E aí você vai entender agora por que é que o eclesiástico, que está escrevendo para uma cultura grega, está falando desse Deus que é imutável. Porque diante das dificuldades e das incompreensões, meu Deus, vamos nos perder de nós, quem nós somos. A cultura grega, a cultura judaica se abre ao contato com os gregos. Assim como no período medieval, Santo Tomás de Aquino se abre a Aristóteles. E eu te convido também agora a fazer esse mesmo exercício. É porque os nossos filhos, os nossos netos, as dificuldades deste mundo estão o tempo todo nos provocando. E lembrando que nós somos limitados em nossa capacidade de ver e de pensar, ou os sofrimentos da vida, ou a ressignificação de uma decepção. Então, nesse momento em que você sente que algo na sua vida está entardecendo, tem que deixar que a luz daquele que brilha e vive para sempre dissipe as trevas dos seus corações, do seu coração. No momento em que você vê na sua vida a impermanência, que algo parece estar morrendo, você tem que agarrar-se ao Deus vivo e verdadeiro. Aí não vão servir as fórmulas, não vai dar para fazer uma experiência do ouvir falar, os ritos, as repetições, não. Será preciso uma experiência com aquele que permanece para as nossas impermanências. E aqui quero lançar um olhar para irmos terminando sobre o evangelho que nós acabamos de escutar. Repararam como é que o Bartimeu chama Jesus? O filho de Davi. É muito interessante, isso aqui não está à toa não. Por quê? É a Davi que Deus dirige a promessa da permanência. Davi queria construir uma casa para Deus, lá em 2 Samuel 7, também no livro das Crônicas. E Deus disse, que casa é essa que você vai fazer para mim? Não foi eu que tirei o povo do Egito e não fui andando de tendas e tendas? Que lugar é esse que vai me aprisionar? Vou ser eu que vou te fazer uma casa. Essa casa será uma descendência estável que eu vou te dar. Quer dizer, um filho seu reinará para sempre, num reino para sempre, num trono que não se dissolverá. Só que as circunstâncias da história de Israel, as perseguições dos gregos, dos romanos, dos persas, deram a impressão de que essa promessa não iria se cumprir. E o povo até se desespera um pouco. Mas aí nós vamos percebendo, à luz do Novo Testamento, que, na verdade, este filho de Davi, este rei que permanece para sempre, esse eterno, esse motor imóvel, esta causa encausada, é Jesus Cristo. Então, Bartimeu, em sua cegueira, em sua impermanência, ele olha para Cristo, olha com o olhar da fé, porque em sendo cego é capaz de enxergar melhor do que os próprios discípulos, que têm olhos, mas não veem. Ele olha, aponta para o Cristo e diz, esse é o filho de Davi. Este é aquele cujo trono não se dissolverá. Nele está a esperança messiânica de todas as promessas. E aí nós vamos nos recordar daquilo que está lá no Salmo 88, 89, quando Deus assim coloca nos lábios do salmista, encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, ungi para ser rei com meu óleo consagrado, estará sempre com ele, minha mão onipotente, o meu braço há de ser a sua força, a minha verdade e o meu amor estarão sempre com ele. Que coisa bonita para a gente colocar no nosso coração nessa hora da manhã. A verdade e o amor de Deus estão conosco. Ele é o filho de Davi. Ele é a razão de nossa esperança, porque a nossa vida tem as suas impermanências, mas Ele permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Quando nós tivermos medos, meu Deus, onde é que vai se encaminhar esta minha vida com suas angústias, com suas perdas? Vamos àquele que é a causa das causas de tudo aquilo que é bom. Ele que move todas as coisas sem ser movido, porque Ele não arreda o seu amor. Ele é este motor imóvel, para citar Aristóteles, para citar Tomás de Aquino, porque nós nos movemos para lá e para cá, mas Deus não. Deus tem um amor para conosco que nunca se cansa. Vamos nos abrir nesta manhã, o nosso coração, que seja aquecido de novo pelas promessas que Deus fez a Davi, o seu amor e a sua verdade, que são capazes de permanecer para sempre, zombando do transcurso dos séculos e da impermanência desta vida. Em Deus nós não nos perdemos. E vamos rezar o Salmo 146, que nos ajuda a compreender o mistério da vida de Bartimeu. O Senhor abre os olhos aos cegos.
O Senhor ama aquele que é justo. É Ele quem ampara a viúva e o órfão. Nós temos as nossas orfandades, não é? Você e eu somos tão órfãos, tão limitados. É o Senhor quem reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus, o Filho de Davi, reinará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces.